Aí eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa intrometer, mas o Brasil não tá nessa crise toda que vocês estão relatando aí, não. Aí um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia, acorda, irmão. Você tá no do subemprego, você quer? Você acha que você é quem? Por isso que eu tô indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você, porque no Brasil até um cara igual você pensa que pode falar de crise. Então eu gravei o vídeo como resposta de um ato de preconceito, dado por um cara preparado para lidar com isso, porque o pior que pode acontecer, para além do ato de preconceito, que já é inexplicável, que é totalmente desnecessário, é a vítima desse ato não estar pronta para lidar com aquela situação. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras, e essa referência hoje é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Eu não tinha tempo, não era um cara de rede social que estava gravando vídeo para que se algum deles viralizasse, a partir dali eu não era esse cara. Você não tinha essa mentalidade, né? Não. Eu era um cara que vendia água na praia. Eu nem pensava nesse termo empreendedorismo, eu não era dessa leva. Eu era da leva do trabalhar por conta. Eu tô fazendo o que dá, enquanto dá, até que tem algo melhor do que isso para ser feito. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Tava lá vendendo minha água, tranquilão, felizão, porque eu tava conseguindo dentro do que eu me propunha, dentro do que eu buscava naquele momento, eu tava conseguindo êxito. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia me alimentar, eu conseguia vestir, eu conseguia comprar livro. Eu leio muito desde sempre. Sempre li muito, desde 97. E aí, eu encontro um determinado grupo de turistas. Eu sempre fui bom em oratória, a minha intenção sempre foi vender e a minha estratégia para vender sempre foi me relacionar. Então eu me relacionava para que a venda acontecesse no automático. E aí eu falava muito antes de vender. Eu encontrei um determinado grupo de turistas e estou lá vendendo água para um desses turistas. E nesse grupo tinha um grupo de pessoas falando que o Brasil já tinha dado o que tinha que dar e que eles estavam indo embora do Brasil. Em resumo. Aí eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa intrometer, mas o Brasil não tá nessa crise toda que vocês estão relatando aí, não. Aí um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia, acorda, irmão. Você tá no do subemprego, você quer? Você acha que você é quem? Por isso que eu tô indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você, porque no Brasil até um cara igual você pensa que pode falar de crise. Aí eu pensei, pô, esse cara não sabe o que ele tá falando, com quem ele tá falando. Porque no Brasil, o preconceito é tão grande que o banhista pensa que ele vale mais do que o cara que tá ali pra lhe servir. E se eu tô ali pra servir aquele cara, eu tenho o mesmo valor daquele cara. Mas no Brasil, o cara acha que ele é mais. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leve-o no restaurante e repare como ele trata um garçom. E na praia é a mesma coisa. Eu sou o garçom da praia. Então coloca um bilionário na praia e repara como ele vai tratar o ambulante, vendedor de água que vai passar por ele. Ali ele se descreve, ali ele se revela. E eu olhei para aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele tá falando e com quem ele tá falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui para casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, esse estúdio que eu tô aqui é muitas vezes maior do que a casa que eu morava. E aí eu não tinha nem móvel na minha sala. Tinha um rack, um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo grandona. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo gravei, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque pra mim era a prática do dia, diária. Eu queria mostrar pra aquele cara que dava pra fazer alguma coisa. Que era pegar R$10 e através daquele R$10 comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, 12 águas, um fardo de água, e começar a oferecer essa água. E pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo, e pegar o dinheiro do segundo, tentar fazer o terceiro, e passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo R$10, eu dei a dica de se relacionar para pegar R$10 emprestado. E no final eu falei isso, já que você conseguiu lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que você vai manter porta aberta. E aí, dessa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei, você agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não tá mais no Brasil, tá em você. E aí falei, pega a visão, que é uma gíria carioca, é um dito nosso de favela no Rio, de comunidade no Rio. Porque no Rio nós não falamos favela, né? Favela é só da Rocinha, que é nome próprio, o restante é comunidade e complexo. Complexo é uma quantidade de comunidades em um só local. E aí é uma gíria nossa, falei, pega a visão. No automático, assim, sem ali ter a intenção de fazer do pega a visão um bordão, sem ali ter a intenção de viralizar. Eu nem conhecia esse termo viralizar, eu não era desse ambiente, não. O meu ambiente era areia, meu escritório era praia. E eu tava lá e fiz o vídeo, postei o vídeo e fui dormir. Tinha 800 pessoas no Instagram. Tinha 800 e alguma coisa de seguidor quando eu postei aquele vídeo. Quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas lá.
E aí eu falei, cara, deu ruim isso aqui, vai dar ruim. Eu costumo dizer que era muita gente no lugar. E aí eu desci pro centro, falei, nem vou ficar lendo isso aqui não. Pela primeira vez eu vi minha página com mais 99 mensagens lá pra responder. Eu falei, nem vou abrir isso aqui, alguma coisa errada eu fiz. Vou pra praia à tarde, eu vejo isso aqui. E aí fui pro centro pra comprar água. Quando eu chego no centro, o dono do depósito de água vira pra mim e fala, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? A galera me chamava de Mangueira por causa da caixa de isopor, porque eu criei uma forma de me diferenciar dos demais. Era todo mundo sem camisa, todo mundo com a caixa branca, todo mundo com óculos na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que ser diferente dessa galera. Aí eu peguei uma camisa da Mangueira, que é a minha comunidade, coloquei um short verde, que tinha a ver com a camisa verde e rosa da Mangueira, peguei minha caixa, que era branca, e fitei ela toda de verde e rosa. Aí de longe dava pra galera me ver. Em geral, começou a me chamar de Mangueira. O dono do depósito de água virou e falou, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Vim vender água. Ele falou, cara, o Flávio tá te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Só pra saber. Ele virou pra mim, pegou minha caixa, colocou no chão e falou, sabe o Orlando City, aquele time que o Kaká joga, que a Marta joga? Eu falei, sei. É o dono daquele time. Aí eu pensei, mexi na tartaruga desse cara. Quando você vê uma tartaruga em cima de uma geladeira... procurando, fala, o que eu fiz, velho? O cara vai me apagar, né? Se você encontrar uma tartaruga em cima de uma geladeira, não mexe com ela não, que uma tartaruga não consegue subir em cima de uma geladeira. Foi alguém grande que colocou essa tartaruga lá. Eu pensei, mexi com a tartaruga desse cara. Falei, Thiago, só pode ser... O nome desse cara do depósito é Thiago. Falei, Thiago, só pode ser o vídeo que eu gravei. Quando eu chegar em casa, eu apago esse vídeo. Ele falou, que apaga? Você pirou. Sabe o nome, a Wiser Educação, o Powerhouse, o Meucesso.com, Geração de Valor? Eu falei, sei, é tudo desse cara. Esse cara, em resumo, Mangueira, esse cara é um dos bilionários do Brasil. Esse cara tá te procurando. Pensei, quando eu chegar em casa, eu apago, que alguma coisa tem a ver com esse vídeo. Aí ele desanimou de tentar me convencer a fazer contato com o cara e eu fui pra Copacabana. Quando eu cheguei em Copacabana, eu descobri que todo mundo conhecia o tal do Flávio. Ô Flávio, ô Flávio, ô Flávio. Eu não tinha Instagram na rua. O meu plano de internet, eu costumo brincar com isso. O meu plano de internet era daqueles que se você abrir o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Então eu só fui ver a mensagem do Flávio à noite quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei lá, eu tinha 25 mil seguidores. E uma mensagem do Flávio falou, cara, eu tenho uma página chamada Geração de Valor, meu nome é Flávio Augusto da Silva, e eu não sei se você já ouviu falar em mim ou na página, mas nessa página eu nunca postei em 9 anos um conteúdo que não fosse produzido por mim. E o seu vídeo chegou até mim, e o seu vídeo é tão impactante que eu postei o seu vídeo. Eu vou pouco ao Brasil, mas eu quero encontrar com você. Eu quero mandar 2 passagens para você e quando eu for, eu quero encontrar com você. E aí dali começou essa história que o povo conhece. Então eu gravei o vídeo como resposta de um ato de preconceito, dado por um cara preparado para lidar com isso, porque o pior que pode acontecer, para além do ato de preconceito, que já é inexplicável, que é totalmente desnecessário, é a vítima desse ato não estar pronta para lidar com aquela situação. E eu estava pronto. E aí, a partir daquele limão, eu falei, quer saber, cara, é um limão, até arde pra caramba. Agora, na mão de um cara preparado, isso aqui dá uma limonada. E aí, fui pra casa e gravei o vídeo. Poderia ser só aquele vídeo? Poderia. E tava tudo certo. Eu não era um cara que tava tentando viralizar vídeo. Poderia vir mais coisa através daquele vídeo? Poderia. Mas eu dei um passo, eu gravei um vídeo. E hoje, inclusive, a galera fala assim, mas que se não fosse o Flávio... Eu falo, não, peraí, se não fosse o vídeo. Real, Porque lógico. Assim, o Flávio veio depois do vídeo. Toda ação gera uma reação. Poderia ser, poderia ser lixado, como ridículo por estar fazendo aquele vídeo. Então, se não fosse o vídeo, o Flávio não viu o vídeo. Então, ok, se não fosse o Flávio, se eu tivesse caído nas mãos erradas, que tem muito disso, você conhece esse meio nosso. Então, eu poderia ter caído numa mão de um cara que poderia ter me conduzido ao caos, poderia ter me usado muito, e o Flávio nunca me prometeu nada. O Flávio é um cara muito pé no chão. Depois do meu pai, eu não conheço ninguém igual o Flávio. Depois da chegada do Flávio, mudou totalmente a minha caminhada. Como é que Mas foi se eu não gravo o vídeo, não existia a chegada do Flávio. Então, assim, se não fosse o Flávio, ok, mas se não fosse o vídeo, não tinha o Flávio. E teve uma coisa que o Flávio sempre me falou, foi, cara, a única coisa que eu te dou de dica, não é nem que te peço, o Flávio nunca me pediu nada. A grandeza do Flávio é absurda. Ele falou, a única coisa que eu te dou de dica é não perca a sua essência. Seja esse cara que você é aí. Porque eu sou muito simples, né, primo? Eu sou um cara que não tem salto, eu ando com a minha caixa de isopor, eu sou um cara tranquilão, sou acessível pra caramba. E o Flávio, não perde isso não, cara. O que você tem de mais bonito é isso. Você é um aprendiz, você é um mensageiro aprendiz. Não sai dessa condição jamais, porque se você sair dessa condição, você começa a perder a validade. A gente até adora esse Rick que o mundo conhece, mas a gente é apaixonado mesmo por aquele cara do vídeo da água. Então não perde isso, não. Foi a única coisa que o Flávio me deu como dica na vida. Então eu sou muito grato e essas dicas são muito importantes pra mim, porque por muito menos de onde eu tô, a galera já se perde.
cara sobe o primeiro degrau de uma escada que a gente talvez esteja no 100º e o cara já acha que ele é a última Coca-Cola do deserto e ali ele começa a se jogar por terra. Ele mesmo começa a cair e perder a própria validade. Então, foi isso que me levou a gravar aquele vídeo. Realmente, e que poderia ser só um vídeo. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo da água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando. Com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Né? Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Muito bom, velho. E a galera não faz isso. A galera... Eles não se preparam pro extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha... Ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falo, não, amanhã a concorrência é menor, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras, e essa referência hoje é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado. Legal. E com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje.